Olá, eu sou o Ale, uma das pessoas que está por trás do Eclésia, ou @eclesiabr, ou eclesia.net, e eu quero compartilhar uma breve reflexão com vocês sobre uma passagem bíblica que você encontra lá no livro de Marcos e também no livro de Lucas, quando Jesus ele chega a um lugar chamado Genezaré ou Gadara, e ele encontra um cara que estava endemoniado e ele vivia nos cemitérios, nos sepulcros, ele vivia nu, alucinado, gritando, ele se cortava, as pessoas amarravam esse cara e esse cara estourava as cordas que o prendiam. E quando os demônios viram Jesus, começaram a gritar: que tenho eu contigo e tal, e pediram que Jesus deixasse que eles fossem para uns porcos, para uma manada de porcos que passava por ali. E então Jesus ele permite isso, os espíritos imundos, e são muitos, porque Jesus pergunta qual o seu nome, e ele diz: a gente se chama Legião porque a gente é muito, a gente é bastante. Então essa legião, esses muitos demônios, eles saem desse cara, desse gadareno, e entram nesses porcos, e esses porcos alucinados assim se precipitam, se jogam penhasco abaixo, e os porcos morrem todos. E os donos dessas manadas de porcos veem isso com assombro e saem pela cidade contando o que foi que tinha rolado. E quando o pessoal chega, encontra o cara que até então estava alucinado, endemoniado, possuído, vivia como um monstro, vê esse cara em um são estado, ali com Jesus conversando, e as pessoas ficam tomadas de temor, e o texto diz que as pessoas pedem que Jesus vaze, que saia de lá. E Jesus fala para o cara: agora que você está em sã consciência, você voltou a ser quem você era, vai lá para a tua casa e se mostra para sua família o que foi que o Senhor fez por você. Então a reflexão aqui é a seguinte: primeiro que a gente reforçar ou refletir sobre o fato que esse cara não nasceu possuído por espíritos imundos, ele não nasceu um monstro, ele não nasceu um cara possesso. Alguma coisa na trajetória dele aconteceu para que ele se tornasse isso. Então as pessoas não nascem monstras, ninguém nasce possesso por espíritos imundos. Alguma coisa na trajetória das pessoas acontece, ou por decisões próprias, ou por consequência de um contexto, seja lá o que for, e isso eu não tenho capacidade de julgar, mas as pessoas se tornam. Então quando Jesus olha para aquele cara, Jesus não vê só um possesso, um monstro, um endemoniado. Jesus provavelmente viu aquilo que esse cara já foi um dia e aquilo que ele poderia voltar a ser. Então Jesus ele se compadece dele, ele expulsa os espíritos imundos que vão para os porcos, e os porcos se precipitam. E o texto também diz o seguinte, que o pessoal da cidade, quando chega e vê o cara em são estado, o pessoal fica aterrorizado e pede para Jesus vazar de lá, sumir de lá, sair da cidade. Porque parte dessa reação do povo tem a ver com o fato de que os caras ficaram tomados de temor, e o texto bíblico diz isso, eles ficaram aterrorizados. Pô, como é que o cara faz isso? E eu creio também que parte da reação do povo de mandar Jesus embora tem a ver com o fato de como que a gente vai conviver com um cara que até então era um monstro. Como que a gente vai reintegrar a sociedade um cara que até então era um monstro, que deveria viver realmente preso num cemitério, amarrado como se fosse um bicho. Mas a questão toda é que o Evangelho ele nos capacita a retomar a vida, e Jesus ele nos possibilita, através da experiência com ele, fazer com que a gente seja restaurado e volte a ser aquilo que a gente deveria ser, ou aquilo que a gente era. E também os estudos, os historiadores comentam que naquela região os porcos também eram uma fonte de renda. Então quando os porcos morrem tomados pelos espíritos imundos por ordem de Jesus, aquele pessoal também tem a sua economia afetada, abalada. E o que o texto mostra pra gente também é que é o seguinte: para Jesus, a vida daquele cara vale mais, inclusive, do que a economia daquela cidade. Para Jesus, uma vida vale mais que muitos porcos. Para Jesus, uma vida vale mais do que fonte de renda. Para Jesus, uma vida vale mais que o mundo todo.
Então, que a gente possa refletir sobre isso e, de fato, retomar o valor do cristianismo, do evangelho, onde pessoas têm mais valor que coisas, onde uma pessoa tem mais valor do que muita coisa. Porque para Jesus as pessoas são as coisas mais importantes. Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas de tal maneira que deu seu único filho para morrer por cada uma delas, para morrer por nós. Então a reflexão é essa: ninguém nasce monstro, ninguém nasce endemoniado. Alguma coisa no transcorrer da vida leva, ou alguma escolha nossa leva pessoas como eu e como você a possibilidade de deixarem de ser aquilo que nasceram para ser ou aquilo que deveriam ser. Mas o encontro com Jesus nos possibilita voltarmos a ser o que éramos ou nos tornarmos aquilo que a gente deve ser. Assim foi com o endemoniado gadareno. E Jesus, ele se compadece, porque a vida e o amor são os valores maiores do Evangelho. Para Jesus, gente é mais importante que coisa. Gente é mais importante que dinheiro. Gente é mais importante que sistema. É isso aí. Que a gente possa pensar nisso. Quem tem ouvidos, ouça o que a palavra diz. Tá bom? Até mais e valeu.